Em 1997, os organizadores do Festival de Cannes decidiram fazer algo especial para celebrar os 50 anos do evento. Convidaram todos os vencedores da Palma de Ouro ainda vivos para uma cerimônia histórica na Riviera Francesa. Vieram diretores de todo o mundo. A imprensa internacional estava lá. Foi um momento de glória coletiva para o cinema mundial. Entre os convidados estava um brasileiro de 77 anos que viajou sozinho, sem grande cobertura da imprensa do seu país, sem delegação oficial, sem cerimônia de despedida no aeroporto. Chegou a Cannes, foi fotografado ao lado do presidente francês Jacques Chirac e voltou para o seu apartamento em Salto, no interior de São Paulo. Quando voltou, guardou a foto num quadro na entrada de casa. Era uma das poucas provas físicas de que o mundo ainda se lembrava dele, porque o Brasil havia muito que tinha decidido esquecer. Esse homem se chamava Anselmo Duarte. Era o único brasileiro da história a ter ganho a Palma de Ouro. E esta é a história de como o maior prêmio do cinema mundial se tornou a maior maldição da sua vida. Se já sabes que esta história vai fazer-te sentir alguma coisa, deixa o like agora e inscreve-te, porque isto ainda vai ficar muito pior antes de ficar explicado. Antes de contar quem foi Anselmo Duarte, é preciso mostrar o que lhe aconteceu no fim, porque o fim é o que torna tudo o resto incompreensível. Anselmo Duarte parou de dirigir filmes em 1979. Tinha 59 anos, tinha saúde, tinha experiência, tinha o currículo mais impressionante do cinema brasileiro e nunca mais dirigiu. Não porque não quisesse, porque o ambiente havia sido construído para que não conseguisse. Os projetos que apresentava não encontravam financiamento. As portas que deveriam estar abertas para o único vencedor da Palma de Ouro brasileiro estavam fechadas. Numa entrevista em 2003, aos 83 anos, Anselmo falou da sua situação com uma franqueza que dói ouvir. Disse que quando ganhou dinheiro, havia dado uma casa a cada um dos seus filhos e às suas ex-mulheres, que o restante calculou que daria para viver 40 anos, que os 40 anos haviam passado depressa e que precisava voltar a trabalhar porque o dinheiro havia acabado. Um homem que havia colocado o Brasil no mapa do cinema mundial estava aos 80 anos a precisar de emprego. Sonhou trabalhar na Globo. Conversou com Daniel Filho, foi apresentado a um filho de Roberto Marinho, que lhe disse com gentileza que um homem como ele não era homem para pedir emprego a ninguém. O emprego não apareceu. Em 2002, foi diagnosticado com Alzheimer. Passou os últimos 7 anos de vida sob os cuidados do filho Ricardo. Morreu em novembro de 2009. O Brasil mal percebeu. Nas raras entrevistas que deu ao longo dos anos, Anselmo sempre voltava ao mesmo ponto. Disse ao jornal O Estado de São Paulo, em 1999, que a inveja pela Palma de Ouro havia desencadeado um processo de aniquilamento iniciado pelo pessoal do cinema novo, que o fez sentir sem ambiente no Brasil. Não era a fala de um homem desequilibrado, era a fala de alguém que havia observado, durante décadas, as portas a fecharem-se sistematicamente. E para perceber se ele tinha razão, é preciso conhecer os homens que ele acusava e perceber o poder que eles tinham. Existe um detalhe que a maioria dos vídeos sobre Anselmo Duarte omite e que torna esta história muito mais perturbadora do que parece. Glauber Rocha, o líder do cinema novo, o homem apontado como principal responsável pela hostilidade ao pagador de promessas, escreveu no seu livro Revisão Crítica do Cinema Brasileiro que Anselmo Duarte tinha um senso de observação humana e social e um dom do espetáculo que merecia reconhecimento. Elogiou o filme, elogiou o diretor e depois passou anos a hostilizá-lo publicamente. Essa contradição não é um erro, é a chave para entender o que realmente aconteceu, porque o problema do cinema novo com Anselmo Duarte nunca foi puramente estético. Era político, era de poder e era, em grande parte, de inveja, mas de uma inveja que precisava de se disfarçar de argumento intelectual para ser socialmente aceitável. O cinema novo nasceu no início dos anos 1960 como um movimento de jovens cineastas brasileiros convictos de que o cinema nacional precisava de uma revolução. A figura central era Glauber Rocha, baiano, genial, combativo,
com uma capacidade extraordinária de seduzir intelectuais e críticos com a sua visão. Os seus filmes, Deus e o Diabo na Terra do Sol e Terra em Transe, são obras-primas reais. Isso não está em discussão. O que está em discussão é o sistema de poder que o movimento construiu à volta de si. O cinema novo tinha uma estética rígida, câmera na mão, imagens cruas, personagens pobres, engajamento político de esquerda, rejeição ao cinema comercial. Glauber escreveu um manifesto, A Estética da Fome, que dizia que a miséria brasileira era a matéria-prima do cinema autêntico. Para os cinemanovistas, fazer um filme esteticamente polido, com narrativa acessível ao grande público, era quase uma traição. Era o tipo de cinema que a Vera Cruz fazia. Era o tipo de cinema que a Atlântida fazia. Era o tipo de cinema associado a Anselmo Duarte. Mas havia algo mais, algo que raramente é dito com esta clareza. O cinema novo, em 1962, ainda estava a tentar provar a sua relevância internacional. Glauber ainda não tinha chegado a Cannes com um prêmio maior. Nenhum dos seus nomes tinha conquistado o reconhecimento externo que o movimento tanto ambicionava. E então chegou um galã de chanchada, exatamente o tipo de figura que desprezavam, e ganhou a Palma de Ouro. O maior prêmio do cinema mundial. Antes de todos eles, isso não era apenas uma derrota estética. Era uma humilhação existencial para um movimento que se definia pela sua superioridade artística. E a resposta foi construir uma narrativa que tornasse a vitória ilegítima. Dizer que o júri não havia conseguido chegar a um consenso, que o filme havia ganho por acidente, que a Palma de Ouro era uma solução de compromisso e não um reconhecimento real. Era uma mentira elegante e funcionou durante décadas. Anselmo Duarte Bento nasceu em 21 de abril de 1920, em Salto, no interior de São Paulo. Era o filho mais novo de 7 irmãos, criado pela mãe sem a presença do pai. Com 8 anos, engraxava sapatos na rua para ajudar em casa. Com 14, foi para São Paulo tentar a vida. Trabalhou como datilógrafo. Sobreviveu com pouco. E entrou no cinema pela porta que havia disponível. Como figurante, em 1942, num filme inacabado que Orson Welles estava a rodar no Brasil. Orson Welles, Anselmo Duarte como figurante. Nesse detalhe já está o embrião de tudo. Um homem que começou nos bastidores e foi chegando devagar e com determinação, cada vez mais perto do centro. Nos anos seguintes, construiu uma carreira sólida como ator. Com o Carnaval no Fogo, em 1949, tornou-se um dos maiores galãs do cinema brasileiro. As plateias femininas eram loucas por ele. Em 1951, a Vera Cruz, a maior empresa de cinema do Brasil na época, que havia trazido técnicos da Europa para tentar construir um Hollywood tropical em São Paulo, contratou-o pelo maior salário da companhia. Fez tico-tico no Fubá, Sim a Moça, Appassionata. Era o rosto mais famoso do cinema nacional. Mas Anselmo queria mais. Queria dirigir. Em 1957, estreou na direção com Absolutamente Certo, uma comédia que fez sucesso e foi bem recebida. Era um começo. Em 1960, foi para a Europa. Estudou no IDEC, o Instituto de Altos Estudos Cinematográficos de Paris, e foi a Cannes pela primeira vez, como espectador, para ver Federico Fellini ganhar a Palma de Ouro com A Doce Vida. Naquele momento, diante do maior festival de cinema do mundo, Anselmo fez uma promessa. Disse que voltaria a Cannes como concorrente e que ganharia a Palma de Ouro. As pessoas ao redor riram. De volta ao Brasil em 1961, comprou os direitos de uma peça teatral que havia feito enorme sucesso nos palcos. O Pagador de Promessas, de Dias Gomes. O próprio Dias Gomes não acreditava que a adaptação funcionaria. Achava o texto excessivamente teatral para o cinema, mas Anselmo persistiu. A história era esta. Zé do Burro, um sertanejo humilde, faz uma promessa num terreiro de candomblé para salvar o seu burro doente. Quando o burro se recupera, ele carrega uma cruz pesada por léguas até a igreja de Santa Bárbara, em Salvador. O padre recusa-se a recebê-lo porque a promessa foi feita num terreiro. O que começa como um ato de fé simples torna-se um confronto brutal entre o homem comum e as instituições.
a igreja, a imprensa, a polícia, a hipocrisia social. Rodou o filme na Bahia com Leonardo Vilar como Zé do Burro e Glória Menezes como Rosa. Quando ficou pronto, o filme foi selecionado para representar o Brasil em Cannes. O outro candidato era Os Cafajestes, de Rui Guerra, um filme do cinema novo. A escolha do pagador já gerou ressentimento, mas o pior estava por vir. A competição de Cannes, em 1962, era provavelmente uma das mais fortes da história do festival. O Anjo Exterminador de Buñuel, O Eclipse de Antonioni, O Processo de Joana d'Arc de Bresson, Cléo das 5 às 7 de Agnès Varda, Sidney Lumet, Otto Preminger. Um filme grego, Electra, a Vingadora, foi aplaudido durante 10 minutos contínuos, algo nunca visto em Cannes. Anselmo era um azarão absoluto. Na véspera da exibição do Pagador, não conseguia dormir. Às 4 da manhã, conta ele, falou com a imagem de Santa Bárbara que carregava consigo, a mesma santa do filme. Pediu um sinal. E aqui entra um episódio que não aparece em quase nenhum vídeo sobre Anselmo Duarte. Um episódio que é simultaneamente hilariante e revelador do ambiente que rodeava aquele momento. O produtor do filme, Osvaldo Massaini, estava a jantar com Anselmo num restaurante de Cannes, quando avistou François Truffaut sentado algumas mesas adiante. Truffaut era membro do júri. Massaini teve uma ideia que considerou brilhante. Trazia consigo um LP de músicas brasileiras e decidiu presenteá-lo ao diretor francês. Anselmo ficou na mesa, a olhar de longe. Ao ser abordado, Truffaut levantou-se indignado, atirou o disco ao chão e passou uma reprimenda a Massaini. Disse que, como concorrente, ele não devia nem aproximar-se de um jurado. Anselmo observou a cena sem se mover. No dia seguinte, a exibição do Pagador correu bem. E quando terminou, Truffaut caminhou na direção de Anselmo e fez com o polegar o gesto inequívoco de aprovação. Naquele momento, Anselmo disse que teve a certeza de que podia ganhar. No dia da premiação, o Pagador de Promessas levou a Palma de Ouro. Segundo a pesquisadora francesa Sylvie Pierre, biógrafa de Glauber Rocha e amiga pessoal de Truffaut, o que aconteceu dentro do júri foi uma batalha real. Uma reunião longa e difícil, com um impasse total entre os grandes filmes europeus. Truffaut havia genuinamente amado o filme brasileiro e havia lutado por ele. O acordo final foi este. Bresson e Antonioni dividiram o prêmio especial do júri. A Palma de Ouro foi para o Brasil. Quando Anselmo voltou ao Brasil, foi ovacionado em Santos. O país celebrou. A imprensa exultou. Por 48 horas, era o homem mais famoso do Brasil. Depois, o silêncio. E a seguir, a guerra. A primeira coisa que o Cinema Novo fez depois da Palma de Ouro foi tentar explicar por que ela não era legítima. O argumento circulou rapidamente pela crítica brasileira. O júri não havia chegado a consenso entre os grandes filmes europeus, e O Pagador havia sido uma solução de compromisso, uma escolha de conveniência, não de mérito. Era uma narrativa conveniente, e era, nos seus alicerces, falsa. Truffaut havia lutado pelo filme. O júri havia deliberado longamente. A vitória era real, mas a narrativa da ilegitimidade entrou no discurso cultural brasileiro e ficou lá durante décadas, repetida por críticos, professores de cinema e por pessoas que nunca viram o filme. O segundo golpe foi contra o filme seguinte. Vereda da Salvação, de 1964, foi aclamado internacionalmente. No Brasil, foi recebido com frieza pela mídia e pela crítica. O padrão estava estabelecido. O que o mundo via com admiração, o establishment cultural brasileiro encarava com desconfiança. E depois disso, o silêncio sistemático. Anselmo continuou a trabalhar como ator. Fez O Caso dos Irmãos Naves em 1967, um dos filmes mais importantes sobre tortura policial no Brasil, onde interpretou um comissário sádico numa atuação devastadora. Fez Independência ou Morte em 1972. Fez O Marginal em 1974. Mas os projetos como diretor morriam antes de começar. O financiamento não chegava. O ambiente, como ele próprio disse, havia desaparecido.
Em 1979, dirigiu Os Trombadinhas, ligado ao jogador Pelé. Foi o último filme que dirigiu. Tinha 59 anos, ainda viveria mais 30. 30 anos sem um único projeto que saísse do papel. Há um momento numa entrevista dos anos 1990, quando alguém lhe perguntou como se sentia em relação ao esquecimento, e Anselmo respondeu com uma calma que é mais perturbadora do que qualquer explosão de raiva teria sido. Disse simplesmente que era esquecido, como quem constata o tempo que faz lá fora, sem drama, com a resignação de quem já processou uma injustiça tão grande que não cabe mais em palavras altas. O país que ele havia representado com o maior dos orgulhos tratou essa resignação como se fosse invisível, como se o silêncio de um homem que tinha tudo para gritar não dissesse absolutamente nada sobre o caráter de uma indústria inteira. É tentador olhar para o que aconteceu com Anselmo Duarte e chamar-lhe tragédia individual. Um artista que não conseguiu superar o próprio sucesso. Um homem que ficou preso na sombra de um único filme. Mas essa leitura é conveniente demais e serve melhor a quem tem interesse em não fazer as perguntas certas do que a quem quer de facto perceber o que aconteceu. Porque os factos, quando alinhados com honestidade, apontam para uma direção muito clara e muito desconfortável. Anselmo Duarte não parou de tentar. Esse é o primeiro facto que precisa de ser dito com toda a clareza. Depois do Pagador, dirigiu Vereda da Salvação, em 1964, que foi premiado internacionalmente. Continuou a trabalhar como ator em filmes relevantes durante os anos 1960 e 1970. O Caso dos Irmãos Naves, Independência ou Morte, O Marginal. Em 2008, aos 88 anos, com Alzheimer já diagnosticado há 6 anos, ainda teve energia e lucidez suficientes para fundar o Instituto Anselmo Duarte, dedicado a restaurar filmes brasileiros e a formar jovens cineastas gratuitamente, aos 88 anos. Isso não é o comportamento de um homem que desistiu. É o comportamento de um homem que foi impedido e que continuou a tentar a volta dos obstáculos com o que lhe restava. O segundo fato é este. O sistema que o impediu tinha nome, tinha rosto e tinha poder real. O Cinema Novo não era apenas um grupo de cineastas com opiniões diferentes das de Anselmo. Era o grupo que controlava a narrativa crítica do cinema brasileiro durante décadas. Controlava o que a imprensa cultural considerava relevante. Controlava o acesso aos círculos de financiamento e de prestígio. E havia construído uma ideologia estética tão rígida que funcionava na prática como um sistema de exclusão. Quem não vinha do lugar certo, não falava a linguagem certa, não tinha o alinhamento político certo, ficava fora. Anselmo Duarte vinha da chanchada dos estúdios comerciais, do cinema popular que o povo adorava e que os intelectuais desprezavam. Tinha sido galã, tinha sido contratado pela Vera Cruz pelo maior salário da empresa. Tudo isso para o Cinema Novo era pecado original, e o pecado original nesse sistema não tinha absolvição, independentemente do que viesse a seguir. O terceiro facto é o mais brutal. A narrativa que o Cinema Novo construiu sobre a ilegitimidade da Palma de Ouro entrou na cultura brasileira e ficou. Durante décadas, a história contada em meios acadêmicos, em escolas de cinema, em publicações especializadas, foi a de que o Pagador havia ganho por acidente, porque o júri não chegara a consenso, porque era uma solução de compromisso, porque os grandes filmes europeus se tinham anulado entre si. Era uma mentira com verniz intelectual. Truffaut havia lutado pelo filme. A vitória era real e documentada. Mas a mentira era mais útil do que a verdade, porque a verdade obrigava a reconhecer que um homem vindo do lugar errado havia feito algo que nenhum dos eleitos havia conseguido. E isso o sistema não estava preparado para aceitar. O resultado está ali, em números que não mentem. Em mais de 60 anos desde que Anselmo Duarte ganhou a Palma de Ouro, nenhum outro brasileiro voltou a vencê-la. O Brasil produziu cineastas extraordinários nesse período. Walter Salles chegou perto. Kleber Mendonça, filho, chegou perto. Karim Ainuz chegou perto. Mas nenhum voltou com o troféu maior. E o único que o fez passou as últimas décadas da sua vida a ver projetos morrerem, a pedir emprego,
a guardar a palma de ouro numa prateleira de apartamento, porque ninguém havia construído um lugar digno para ela. Isso não é azar, não é o mercado, não é a fatalidade. É o retrato preciso de um país que sabe usar os seus maiores, enquanto a vitória ainda é quente, e que depois cobra o preço do sucesso a quem não pediu permissão à elite certa para ser grande. Anselmo Duarte morreu em 7 de novembro de 2009. Tinha 89 anos. Nos últimos 7, o Alzheimer havia apagado progressivamente a memória de um homem que foi, por um breve momento, o nome mais celebrado do cinema no mundo inteiro. A ironia é quase cruel demais para ser acidental. O país que havia escolhido esquecer Anselmo Duarte em vida acabou por ser poupado ao desconforto de o ver lembrar. Ele esqueceu antes. O Brasil não precisou fazer nada. O município de Salto, a cidade pequena do interior onde ele havia engraxado sapatos em criança, inaugurou naquele mesmo ano de 2009 um grande centro cultural com o seu nome. Um anfiteatro para 500 pessoas, onde a palma de ouro original está hoje exposta ao público. Qualquer pessoa pode ir a Salto e ver o troféu. A cidade que não tinha nada para dar a um menino de 8 anos, a não ser calçados sujos para limpar, foi no fim a única que soube o que fazer com o homem em que esse menino se tornou. Não foi Hollywood, não foi Brasília, não foi a crítica, nem os festivais, nem a indústria. Foi Salto. Esse detalhe pequeno diz mais sobre o Brasil do que qualquer análise que eu possa fazer aqui. A Palma de Ouro continua sendo a única da história brasileira. Mais de 60 anos. E em 1997, quando Cannes celebrou os seus 50 anos e convidou todos os vencedores vivos para uma cerimônia histórica, o único representante do Brasil chegou sozinho, sem delegação oficial, sem cobertura expressiva da imprensa nacional, sem cerimônia de despedida no aeroporto. Foi fotografado ao lado do presidente de França. Voltou para casa, guardou a foto num quadro na entrada do apartamento, ao lado da imagem de Santa Bárbara, a mesma santa que ele havia levado consigo a Cannes 35 anos antes. E o Brasil seguiu em frente como sempre, sem parar para perceber o que tinha desperdiçado enquanto ele ainda estava vivo para contar. Agora deixa eu fazer-te uma pergunta direta, e quero que respondas nos comentários com honestidade. Se Anselmo Duarte fosse americano, francês ou italiano, o que teria acontecido com ele depois da Palma de Ouro? Teria um museu, teria retrospectivas anuais, teria os jovens cineastas a estudar os seus filmes obrigatoriamente nas escolas, teria sido o rosto do cinema do seu país durante décadas. Em vez disso, o único brasileiro que alguma vez venceu o maior prêmio do cinema mundial morreu sem dinheiro, sem projetos e com a Palma de Ouro numa prateleira de apartamento. Escreve nos comentários o nome de um artista brasileiro que o país tratou da mesma forma. Alguém que foi celebrado, usado e depois abandonado quando já não era conveniente. Tenho quase a certeza de que não vais demorar a lembrar de um nome. E se ficaste com raiva enquanto assistias a este vídeo, partilha, não por mim. Partilha porque a história de Anselmo Duarte merece ser conhecida por mais gente do que aquela que o Brasil decidiu que ela merecia. Ele não pediu permissão para ser grande. O mínimo que podemos fazer é não pedir permissão para o lembrar.